Em One Piece, tudo pode mudar por causa de uma única fruta. São elas que transformam pessoas comuns em monstros lendários, que ditam o ritmo das batalhas e até reescrevem a história do mundo. Mas será que você realmente conhece todos os tipos de Akuma no Mi e o que cada uma pode fazer? Hoje a gente vai organizar essa bagunça e mostrar de forma clara e direta como funcionam os 11 tipos de frutas do diabo. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Pinho. Se você tem alma de um supernova, já senta o dedo no like. Se não, relaxa, depois você decide. Mas agora, sem enrolação, bora começar com o primeiro tipo de Akuma no Mi, as Zoans. Um tanto fáceis, mas um tanto peculiares também. Bora lá. A ideia é simples. Quem come uma Zoan consegue alternar entre uma forma humana, uma forma de animal e um meio termo híbrido, que mistura as duas. Só que simples aqui não significa fraco. Trocar de forma na hora certa muda completamente uma luta. Então vamos dar alguns exemplos. Primeiro, o Kaku, aquele que podia se transformar numa girafa, com aquele pescoço gigantesco e tinha sua forma híbrida também. Um outro exemplo que é bem mais antigo já, no arco de Alabasta, que apareceu recentemente, é o Pel, que tinha a fruta do gavião. Podia voar e tudo mais, e explodiu com aquela bomba e ainda tá vivo, não sei como, né? Um outro exemplo que muita gente conhece, e que apareceu recentemente no anime no arco de Egghead, é o Rob Lute, com a sua forma de leopardo. O modo híbrido é a cereja do bolo. Você mantém o porte humano, com armas, pegada, leitura de terreno, e encaixa o que o animal tem de melhor. Uma força na mordida, alcance, salto, visão, o pacote inteiro. É tudo calibrado para o combate. Usuários habilidosos ficam alternando quase instantaneamente, usando cada forma como ferramenta. Tanque quando precisa resistir ao impacto, velocista para encurtar a distância e híbrido para pressionar com combos. E a Zoans, ela tem quase que um efeito passivo, como se fosse de um jogo. Ele pode aumentar a sua velocidade, a sua resistência, a sua recuperação. É como se ele entrasse num ciclo extremamente pesado de treino pra caramba e depois uma recuperação muito forte. E tem mais um extra. Se a Zoan ela for de um carnívoro, por exemplo, ou algo do tipo, o usuário ele acaba ficando mais agressivo, mais instintivo, ele tem um impacto maior nisso. Pode até parecer pouco, mas se você pensar que um usuário tendo esse bônus extras no combate corpo a corpo, pode ser uma vantagem muito grande. Agora, o grande avanço da Zoan é o despertar, que acontece quando o corpo e mente do usuário finalmente se alinham com a natureza da fruta, a essência daquele animal. Quando o sujeito internaliza de verdade a mentalidade da criatura e domina sua prática em batalha, a fruta abre um estágio acima, fazendo com que os mesmos buffs, força, velocidade, resistência, cura, disparem ainda mais. O resultado é um monstro de durabilidade e pressão que aguenta troca com gente do topo do mundo. E isso é só o começo das Zoans, porque dentro delas existem algumas subcategorias. Por exemplo, as Zoans ancestrais. Elas não te transformam em um animal simples, e sim em animais do passado, animais mais antigos. Por exemplo, dinossauros, mamutes, um tigre dente de sabre. A gente viu muito dessas frutas lá no arco de Wano na tripulação do Kaido, a tripulação das feras. E além daquele extra que eu te falei que as Zoans tinham, essas aqui ainda têm um potencial maior, tem coisas a mais. São algumas vantagens mais específicas. Por exemplo, um couro escamoso que é muito mais resistente, tem chifres, tem dentes que são muito mais fortes e muitas vezes também o tamanho. Sim, a área de ameaça e controle de espaço contam muito. Ela prende o inimigo no canto, ela quebra o terreno, muda o ritmo da luta e, como se não bastasse, as ancestrais costumam dar um extra em atributos físicos. É o esteroide paleolítico. Mas tem um degrau acima das Zoans ancestrais, que é quase uma trapaça. Em vez deles se transformarem em animais reais, eles se transformam em criaturas lendárias. A vibe ela muda de força bruta e instinto animal para força bruta, um instinto e também quase que feitiçaria e magia. E um exemplo muito bom é o próprio Kaido, que ele se transforma num dragão gigantesco e na sua forma híbrida ele se transforma num ser humanoide, mas com aquelas escamas, os chifres, além de ser dele também, ele tem os chifres da transformação e ele fica extremamente resistente, extremamente poderoso e ainda com aquele sopro dele muito forte. E além das vantagens comuns da Zoan, eles ainda ganham ataques elementais devastadores, um sopro flamejante que incinera montanhas, trovões que caem como sentença, lâminas de vento e redemoinhos que mudam o campo de batalha inteiro. Mas as habilidades das Zoan míticas, elas vão além de só bater ou explodir. Elas têm coisas muito além. Por exemplo, a Catarina Devon, que tem a fruta da raposa de 9 caudas. Ela tem habilidades de metamorfose, disfarce e uma enganação no nível sobrenatural. E se você viu o anime recentemente, nos últimos episódios, a Catarina Devon acaba tocando
no São Saturno, talvez ela consiga copiar a imagem dele, a aparência dele. Ou seja, uma habilidade muito versátil e útil, não só no combate. E outro exemplo muito interessante também é o Marco, que tem a fruta da Fênix, que com as suas chamas ele consegue curar. E na Guerra de Onigashima a gente viu como essa habilidade foi extremamente importante para a vitória. E a gente ainda pode sair dessas frutas que são mais voltadas para os animais e ir para do Buda, que é a do Sengoku. Além de ficar muito maior, ele também pode bater as palmas das mãos e liberar ondas de choque muito poderosas. Reparou no padrão? As Zoans míticas, elas pegam o que as Zoans já têm de roubado, como os atributos e as formas e versatilidade, e colam uma habilidade especial por cima. É por isso que são tão raras e tão temidas. Elas combinam constância com picos de poder que mudam a maré de uma batalha em segundos. E o despertar delas eleva tanto o nível que o usuário alcança um patamar quase absurdo. Estamina descomunal, pressão ininterrupta, golpes que não dão espaço para respirar. Até aqui a gente falou só de uma parte do jogo. As Zoans são um pacote de corpo, instinto, forma e um pouco de truque. Mas agora a gente vai entrar num tipo de Akuma no Mi que por muito tempo na história de One Piece foi algo praticamente intocável. Não por baterem mais forte, mas sim por não poderem ser atingidas. A gente tá falando das Logia. Elas foram um motivo de reescreverem as regras de combate dentro do mundo de One Piece. As Logia foram um sinônimo de invencibilidade por um motivo simples. O usuário vira o próprio elemento. Não é cobrir o corpo com fogo, é ser o fogo. Isso significa que ataques físicos atravessam, cortes não encontram carne e projéteis viram decoração. Além da intangibilidade, o usuário molda, cria e controla o elemento em qualquer escala que aguente. De um sopro a um maremoto. De um fio de luz a um farol cegando o campo de batalha. Só que a intangibilidade, ela não é um escudo infinito. Existem 3 fatores que podem quebrar essa vantagem. Primeiro é o haki do armamento, que força o corpo a ser tocado e acaba recebendo o golpe. Um segundo ponto, que é um pouco questionável, mas que ainda assim existe, é a fraqueza do próprio elemento. Por exemplo, a areia que se enfraquece com água naquela luta do Luffy contra o Crocodile, mas ainda é um pouco duvidoso. Ou o Luffy contra o Enel, que o seu corpo era de borracha e o Enel não conseguia passar a eletricidade pelo corpo do Luffy. E o terceiro são as Kairoseki, aquelas pedras do mar que acabam enfraquecendo os usuários de Akuma no Mi. Mas antes do haki ser o básico do One Piece, as frutas Logia eram algo extremamente poderoso e extremamente quebradas. E mesmo sendo muito fortes, eles precisam treinar para poderem lutar de verdade. Eles precisam pensar um pouquinho. O pacote básico de uma Logia vem com 3 pilares: intangibilidade, produção massiva e mobilidade absurda. A intangibilidade é simples. O golpe atravessa o elemento e não atinge o corpo. A produção massiva significa inundar o campo com areia, fumaça, gás, relâmpago, gelo, luz ou magma, remodelando o cenário à vontade. Já a mobilidade, ela funciona como um deslocamento instantâneo. O usuário ele pode desfazer o seu corpo num ponto e chegar até outro ponto até onde esse elemento alcança. Tem uma cena muito legal do Kizaru tomando um socão, um murro na cara do Luffy e ele acaba saindo da ilha de Egghead com toda a força e o impacto do golpe. Mas ele consegue usar a luz para poder retornar até a ilha. Outros exemplos é o Crocodile usando a areia do deserto para poder se locomover naquele ambiente, e isso acaba trazendo, em termos de controle de espaço, uma vantagem muito grande para os usuários de Logia. Cada Logia tem usos específicos que destacam seu potencial. A areia absorve umidade, levanta tempestades e se espalha com uma força de erosão devastadora. O gelo congela superfícies, sela oponentes e ergue pontes, armas e muralhas em instantes, além de neutralizar fogo e água em movimento. O relâmpago, por exemplo, ele combina um ataque praticamente instantâneo, um alcance instantâneo, com muito dano e muita velocidade em um recurso só. A luz, por exemplo, ela tem uma velocidade da luz enorme, juntando com o impacto. E o magma, eu não preciso nem falar, extremamente destrutivo, e inclusive o Oda falou que se o Akainu ele quisesse encontrar o One Piece, em apenas um ano ele conseguiria. O gás distorce o ambiente, ele envenena, bloqueia a visão e altera o ar que se respira. Mesmo as Logia aparentemente mais leves, como fumaça ou neve, brilham em controle de campo. Elas espalham, cegam, isolam, atrapalham a leitura de movimentos e criam aberturas para ataques limpos. E tem um detalhe que separa os homens dos meninos quando os usuários são Logia. É o controle preciso da densidade. Ele precisa dominar quando o corpo vai ser transformado em elemento, ou quando ele vai ser completamente físico, ou se ele precisa envolver o inimigo com o seu elemento, entre outras variações. E os usuários mais habilidosos
habilidosos, eles tratam essa habilidade de forma muito versátil. Eles conseguem atravessar os ataques, eles conseguem solidificar o seu corpo no momento certo. E um exemplo ótimo disso é o Kizaru também, porque ele não consegue dar o golpe usando a luz. Então ele tem que materializar o corpo dele antes de dar o golpe. Ou seja, ele tem que usar a velocidade da luz e transformar o seu corpo de volta para a parte física e assim dar o golpe. Ou seja, em frações de segundo ele tem que conseguir fazer isso. Além disso, eles precisam desfazer o seu corpo e usar essa mobilidade que eu já te falei, e assim se reposicionar no campo de batalha da melhor forma possível. Cura não é o foco das Logia. Diferente das Zoans, elas não regeneram ferimentos de forma explícita. A vantagem está em simplesmente não serem atingidas. E quando sofrem um golpe, muitas ainda conseguem recompor a forma rapidamente, desde que não seja um dano letal direto. Algo que exige haki, estratégia ou técnicas específicas do adversário. Mas o que realmente enfraquece as Logia é quando o inimigo sabe como contra-atacar. A gente tem dois exemplos que eu já te dei, que é o Luffy contra o Crocodile, usando a umidade, mas não faz muito sentido porque a água também é ruim pro Luffy, e ali ele parece não ter sido afetado com essa água. E o outro exemplo é o Luffy contra o Enel, e aí faz mais sentido porque o Luffy é de borracha e o Enel usa o relâmpago. A borracha não é um bom condutor de eletricidade, e pelo que eu já vi no vídeo de um professor que entende muito sobre anime, eu esqueci o nome dele, ele fala que a distância entre o Luffy e o Enel não é o suficiente para poder acabar com o Luffy. Então essa é a vantagem que eles podem ter. Ou então um cara ser extremamente forte, extremamente habilidoso em batalhas. Ou claro, usar haki, que hoje todo mundo tem haki, então já vimos sinais disso em Punk Hazard, onde a luta entre a Okiji e a Kainu transformou a ilha para sempre. Metade coberta de gelo, metade tomada pelo magma. Não é só aumentar o dano, é alterar clima, terreno e até os biomas inteiros. No fim das contas, as frutas Logia continuam redefinindo as lutas. Elas têm intangibilidade, elas controlam o ritmo da luta e o ambiente, e além de tudo isso, ainda tem um alto poder de destruição. Ou seja, o teto é altíssimo, ele depende de muito treino, muita habilidade e inteligência para não depender só dessa intangibilidade. Só que existe um tipo de Akuma no Mi que joga de uma forma totalmente diferente. Em vez de elementos ou transformação animal, ela molda conceitos e cria poderes imprevisíveis. A gente está falando das frutas Paramécia. As Paramécia reúnem poderes baseados em conceitos variados: elástico, fios, gravidade, peças de xadrez, alma, vibração, brinquedo, magnetismo, aplicados em combate. São divididas em 3 grupos. O primeiro, de quem altera o próprio corpo, borracha, lâminas, biscoito, corpo segmentado. O segundo, quem gera ou lança substâncias ou forças, fios, cera, tremor, gravidade, repulsão. E o terceiro, de quem manipula o ambiente ou outras pessoas. E vamos começar pelo tipo de corpo alterado. Vamos usar o Luffy apenas como exemplo quando ele tinha só a Gomu Gomu no Mi, sem a gente descobrir a Hito Hito no Mi. Ele podia transformar o seu corpo em borracha, esticando ele, usando o Gear Second, onde ele conseguia bombear o sangue com muito mais potência, muito mais força, trazendo um poder muito maior, inflar os seus membros para criar o Gear Third ou o Gear 4, usando o Haki também. Outro exemplo que a gente tem é o Mr. One, que transformava o seu corpo em lâminas. Baby 5 usa a Buki Buki no Mi para transformar o corpo em diferentes armas, alternando entre ofensiva e suporte. O Capone Bege, usuário da Shiroshiro no Mi, age como uma fortaleza, armazenando tropas e artilharia. O Bug, com a Barabara no Mi, segmenta o corpo e torna cortes convencionais ineficazes. Quando a condição da fruta redefine o que é ferimento, muitas estratégias que eram padrão acabam deixando de funcionar. No tipo emissor, temos alguns exemplos diretos. O Dom Flamingo, com a Ito Ito no Mi, ele consegue criar fios, que podem cortar os seus adversários, podem criar uma gaiola gigante, transformar o ambiente em fios, e também pode manipular os seus inimigos ou outras pessoas. Mr. Tree, com a Doru Doru no Mi, gera cera sólida para transformar escudos, armas e prisões. O Barba Branca, com a Gura Gura no Mi, libera ondas de choque que causam abalos e tsunamis. O Jitora, com a Zushi Zushi no Mi, controla a gravidade para imobilizar alvos e atrair meteoros. E o Kuma, com a Nikyu Nikyu no Mi, repele tudo que toca, ar, projéteis, pessoas e até a dor, redirecionando impactos e abrindo espaço no campo. No grupo que manipula ambiente ou pessoas, Trafalgar Law, com a Ope Ope no Mi, estabelece um domínio espacial, a Room, onde ele corta sem ferir, teleporta e pode trocar as personalidades e posições das pessoas. A Big Mom, com a Soru Soru no Mi, extrai o tempo de vida, cria homes e converte medo em recurso. O Eustace Kid, com a Jiki Jiki no Mi, marca alvos e objetos para manipular o magnetismo e montar armas em combate. Perona, com a Horu Horu no Mi, usa fantasmas que derrubam a coragem do adversário. A Shuga, com a Robi
Shinobi no Mi transforma pessoas em brinquedos e apaga suas existências da memória coletiva. E essa família de Akuma no Mi, elas têm as suas evoluções dependendo muito mais dos usuários que as possuem. Por exemplo, o Doflamingo, que eu já mencionei aqui. Ele consegue manipular algumas pessoas, o que é uma habilidade extremamente versátil, extremamente poderosa, ou a sua locomoção usando os fios, prendendo eles nas nuvens. No mundo onde tem muito mar, isso é extremamente vantajoso. E outro usuário muito forte é o Trafalgar de LoL. Tudo aquilo que a gente vê dele usando a Ope Ope no Mi, usando a Rune, é extremamente bizarro, é muito forte. Ele consegue manipular tudo ali dentro, mas o que chama muita atenção é o seu despertar, que ele consegue usar a anestesia, a sua habilidade que ele consegue cortar o adversário sem o adversário sofrer qualquer dor nesse corte, mas ele consegue dar um choque por dentro, o que é extremamente impactante e talvez passe até um usuário de Haki. Eustas Kid, com a Jiki Jiki no Mi, amplia o magnetismo de puxar metal para atribuir polaridade a objetos e pessoas. O Kuma, com a Nikyu Nikyu no Mi, define trajetórias, salta grandes distâncias e usa deslocamento de ar como ataque. As paramécias especiais são casos raros em que o corpo assume as propriedades da substância. O exemplo mais claro é o Katakuri. Com a Mochi Mochi no Mi, ele transforma o próprio corpo em Mochi, ajusta a densidade, atravessa ataques e recompõe a forma rapidamente. Só recebe dano efetivo quando o Haki é usado contra ele ou quando dá a massa ao corpo. Além disso, ele conseguiu usar a sua fruta junto com o seu Haki da observação avançado, enxergando segundos no futuro, conseguindo prever os movimentos do seu adversário e reagir a eles para poder se defender. Sobre o despertar, em Paramécia, um ambiente passa a herdar as propriedades da fruta. O Doflamingo fez isso em Dressrosa, cobrindo a cidade inteira com fios. Katakuri espalhou Mochi pelo chão e pelas paredes para controlar a luta, mas o preço disso é muito alto, porque ele acaba drenando a estamina muito rápido. Um exemplo desse é o Luffy, quando ele tá lá no arco de Enies Lobby e ele usa o Gear Third pelas primeiras vezes, ele acaba virando aquele Luffy rebaixado que a gente ama. E tem outra coisa, o Luffy também usando aquela bombeação de sangue, ele acaba prejudicando a vida dele ao longo do tempo. Domínios como o de Law exigem quebrar o ritmo, forçar o oponente a se mover e pressioná-lo enquanto administra o seu poder. Contra o magnetismo, reduzir metais expostos e improvisar com outros materiais. Contra os fios, visão limpa e cortes com armamento. Contra os fantasmas ou a transformação em brinquedo, evitar o primeiro contato e entender a condição de ativação. O ponto fraco dessas frutas é perder a sequência de controle. Quando o fluxo é quebrado, parte importante do poder também se desfaz. Em resumo, a Paramécia ela prioriza a criatividade. Ela não oferece uma intangibilidade nem um reforço passivo, mas compensa com técnicas que podem quebrar as regras do jogo, alterá-las e também mudar o ambiente. Com um Haki, um despertar e uma boa leitura da luta, esses poderes eles chegam a ser extremamente fortes e extremamente úteis. Existe uma pergunta que ninguém em One Piece respondeu até hoje. De onde, afinal, vem as Akuma no Mi? A única certeza é que sempre existe um único exemplar de cada fruta no mundo, e que quando o usuário morre, o poder renasce em outro fruto qualquer. É como se a essência da Akuma no Mi fosse transferida, mantendo o ciclo ativo para sempre. As hipóteses variam. Algumas pessoas acreditam que há muito tempo existiu uma árvore de onde brotavam esses frutos, e outras pessoas acreditam que esses frutos vieram de experimentos científicos das eras antigas. E a segunda, ela pode fazer muito sentido, porque hoje a gente já sabe que é muito possível criar cópias e frutas artificiais a partir da ciência. É aí que entram os Smile, as Zoans de laboratório. A promessa era simples, dar poderes a animais em escala industrial, mas a realidade virou pesadelo. Só uma em cada 10 funciona. Nas outras 9, o usuário fica condenado a rir pelo resto da vida, incapaz de expressar qualquer emoção. E mesmo quando a fruta dá certo, o resultado é grotesco. Corpos permanentemente fundidos com pedaços de animais. Um homem com a cabeça de um leão cravada no estômago, outro com asas presas para sempre nas costas, aberrações que mais parecem piada de mau gosto. E não existe meio termo, ou você ganha uma habilidade parcial e deformada, ou você perde completamente a sua humanidade. E no outro extremo da balança a gente tem o Dr. Vegapunk, o maior gênio científico do mundo. Ele conseguiu criar artificialmente a fruta do Kaido, que foi comida pelo Momonosuke. E ainda foi muito além. Ele descobriu como retirar o DNA desses usuários de Akuma no Mi e implantar em outros seres, os serafins.
Em teoria, ele pode replicar qualquer habilidade já existente. Imagine o desequilíbrio, um exército com 50 fênix voando e se regenerando ao mesmo tempo, ou dezenas de usuários da fruta do relâmpago, despejando trovões no campo. O que antes era raro e único poderia virar produção em massa. No fim, essa é a parte mais sombria das Akuma no Mi. Se já é caótico do jeito que é viver num mundo onde existe só um usuário de cada fruta, imagina viver num mundo onde elas são produzidas de forma gigantesca. E o mistério da origem delas ainda continua em aberto. Mas a certeza é uma só: quanto mais o homem tenta controlar os seus poderes e desejar mais o seu poder, mais perto o mundo fica do colapso. As Akuma no Mi são um caos controlado, poderes incríveis, limites cruéis e origens cada vez mais obscuras. Da árvore que talvez nunca tenha existido aos experimentos grotescos das Smiles, até as clonagens de Vegapunk. Tudo aponta para um detalhe que a história insiste em esconder. Porque existe algo por trás de todas elas, um ponto inicial. Uma fruta que não nasceu de um desejo humano, mas que pode ter dado origem ao próprio desejo. O problema é que essa fruta ela não desapareceu com o tempo. O poder dela continua ativo, mas escondido nas sombras do mundo. E se eu te disser que ela está nas mãos de alguém que puxa todos os fios e controla toda essa história? Esse é o verdadeiro segredo das Akuma no Mi. E eu aprofundei essa teoria em um outro vídeo, onde eu mostro a hipótese da fruta original e a ligação direta com os poderes de Imu. É uma das ideias mais ousadas que eu já trouxe aqui no canal e vai mudar completamente a forma como você assiste One Piece. Clica no link que tá aparecendo aqui na tela para você poder ver essa teoria completa e vem comigo nessa viagem, porque se os 11 tipos de Akuma no Mi já parecem absurdos, imagina a Akuma no Mi original. E se você acompanhou até aqui, já deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais teorias de One Piece e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.